Boa noite, meu querido amigo e estudante da Bíblia. Boa noite a você também, minha amiga. Sejam bem-vindos à nossa segunda temporada do A Podcast. Você que nos acompanhou na nossa primeira temporada, nós fizemos um estudo do livro do Apocalipse e nós trouxemos esse estudo de uma maneira mais fácil, de uma maneira mais simples e trouxemos convidados aqui para poder interagir com cada conteúdo, cada tema abordado. E esses convidados nós trouxemos alguns pastores, trouxemos alguns teólogos também e alguns evangelistas também da nossa igreja que fez parte aqui, né, dessa primeira temporada. E agora nós estamos agora com a segunda temporada do A Podcast, mas nós agora vamos estudar um outro livro da Bíblia, um livro que ele tem ligação com o livro anterior que nós estudamos na primeira temporada, que foi o livro do Apocalipse. Nós vamos estudar agora o livro de Daniel. Seja bem-vindo, porque nós teremos aqui 16 estudos e durante esses 16 estudos, eu peço a você que você esteja conectado conosco e que você não perca nenhum episódio, porque vai ser muito legal. A gente está trazendo também de uma maneira diferente e aproveita também, eu gostaria de fazer o convite a você. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal oficial da nossa igreja, o Adventistas Lauro, se inscreva também no nosso canal oficial do YouTube, ative o sininho de notificação para que você se mantenha informado de toda a nossa programação. Aproveita também, existem as nossas redes sociais, o Instagram da nossa igreja. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se também no Instagram da nossa igreja para que você fique por dentro de tudo o que acontece dentro da nossa igreja. Gostaria também de fazer um convite a você que de algum modo, de alguma maneira, não veio ainda conhecer a nossa igreja, não veio aqui ainda, ou você que já veio e por algum motivo não está podendo vir, gostaria de fazer um convite a você que você pudesse vir presencialmente para poder você acompanhar o nosso culto, para você adorar a Deus pessoalmente, buscar ao Senhor, para que você possa louvar a esse Deus que é tão grandioso, esse Deus que é tão amoroso, que tem cuidado de mim, tem cuidado de você e tem suprido todas as nossas necessidades. É maravilhoso se vir a esse Deus. Então, ao longo da nossa jornada, nós vamos interagir com você aqui. Espero que Deus abençoe cada um de vocês e que você se programe para estar todos os domingos nos acompanhando aqui, abordando os temas que será abordado. E não será diferente, como na primeira temporada. Na segunda temporada agora, a gente está trazendo uma novidade. Nós temos aqui o nosso amigo Edson Bentes, que fez parte da primeira temporada, participou de alguns episódios, alguns temas que gravamos aqui, e ele fez parte do podcast na primeira temporada do livro do Apocalipse, e nessa segunda temporada ele fará parte agora presencialmente, e ele estará nos acompanhando durante todo o livro do estudo do livro de Daniel. Seja bem-vindo, Bentes, que Deus te abençoe, cara, e que ele te use mais uma vez. Seja bem-vindo. Boa noite, Marlon. Boa noite para você que está em casa. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, aprendendo junto sobre esse livro maravilhoso que é o livro de Daniel. Convido você a viajar com a gente durante esses 16 estudos, há cerca de 600 anos antes de Cristo, e eu tenho certeza que será maravilhoso. Mas, antes de a gente começar o nosso estudo, eu convido você a falar com aquele que de fato será o nosso professor durante essa nossa jornada. E eu tenho certeza que ele nos ensinará muito. Feche seus olhos da forma que você está, vamos falar com Deus e para que ele nos guie durante esse estudo. Feche seus olhos. Santo e poderoso Deus, nós queremos te pedir, Senhor, que durante essa série o Senhor seja o nosso professor, que o teu Espírito nos guie, pois somos falhos, somos pequenos e temos a plena certeza de que só iremos entender alguma coisa aqui se o Senhor nos ajudar. Por isso, Senhor, reconhecemos que precisamos de Ti e ao abrirmos a Bíblia, que o teu Espírito fale ao nosso coração. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, o livro de Daniel, ele é um livro muito especial. Existem 2 livros na Bíblia que são livros apocalípticos. O livro de Daniel
E o segundo livro, como o próprio nome já o diz, o livro do Apocalipse. O livro de Daniel, ele tem uma estrutura muito interessante. Ele traz os seus primeiros 6 capítulos como capítulos históricos, capítulos que vão falar ali da época de Daniel. Tudo bem, a gente tem o capítulo 2 que também traz esse tom profético. Mas as profecias para o tempo do fim serão estudadas, então, a partir do capítulo 7. Então, a gente tem essa narrativa. O livro de Daniel, ele foi escrito em 2 línguas diferentes. Ele foi escrito em aramaico e hebraico. A gente tem, por exemplo, do capítulo 2 ao capítulo 7, verso 28, ele escrito em aramaico, que era uma língua muito popular na época, uma língua prima ali do hebraico. O capítulo 1 e o capítulo 7, verso 29, a partir desse capítulo, a gente tem também o hebraico. Mas é geralmente essa estrutura. É um livro muito interessante porque antigamente acreditava-se de que ele não tinha muito valor. Mas a gente tem documentos que provam a veracidade desse livro. Tanto é que existe uma brincadeira aí fora de que ele não pode ser considerado um livro profético porque ele é muito específico. Verdade. Interessante que quando não tinha provas diziam que ele não podia ser porque não tinha prova. Agora, porque ele é muito específico, não pode. Mas nós acreditamos que se ele está no cânon sagrado e se ele traz essas profecias são verdadeiras, fiéis e servem para a nossa vida. Então a gente vai começar a entender quem foi que estudou esse livro e quem era essa pessoa. Então, Marlon. Para você entender melhor o livro de Daniel, no Novo Testamento, no livro de Mateus capítulo 24, Jesus ele faz uma menção ao profeta Daniel. E o profeta Daniel, para alguns judeus, eles consideram que o profeta Daniel, ele não é apropriadamente um profeta. Eles não consideram Daniel um profeta por conta de que as revelações que Daniel teve não foram revelações públicas. Ou seja, eles achavam que as revelações que Daniel teve tinha que ser uma revelação publicamente diante de todos os judeus. E Daniel teve revelações a respeito do tempo do fim. Mas vamos entender, eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 24. Vamos ver o que é que Jesus fala a respeito desse profeta. Mateus capítulo 24, versículo 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de quem falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Aqui nós vemos que o próprio Jesus mencionou Daniel como um profeta, diferentemente de alguns judeus, né, Bentes, que o não considera como um profeta, né? Sim, é interessante porque nessa estrutura, como eu falei anteriormente, muitos não acreditavam que ele era por falta de evidências. E depois, como eu falei, volto a repetir, que aparecem ali documentos cuneiformes aprovando essa sequência do tempo de Daniel, a sequência de reinos, e tudo acontecendo como de fato aconteceu. Essas pessoas falam, então, que esse livro, por ser muito preciso, talvez ele tenha sido escrito anos depois, mas a gente acredita na veracidade da palavra de Deus. Logo, a palavra de Deus é fiel e verdadeira e Daniel é sim um profeta. Vamos entender então. Eu gostaria de convidar vocês agora para que vocês abram o seu livro no livro do profeta Daniel, capítulo 1. Vamos entender a história do jovem Daniel. Daniel, capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso, acompanhe comigo a partir do versos 3 e 6. Diz assim: Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Aqui, Bentes, nós vemos aqui claramente as características de Daniel. Daniel, ele fazia parte da linhagem real, não é isso?
e o rei traz ele para que ele fizesse parte ali, né, da corte real também ali, né, naquela época ali. Mas como a gente pode tentar entender mais um pouco de Daniel? Ok. A gente tinha naquele tempo dois tipos de escravos de guerra, certo? De servos de guerra ali. A gente tinha primeiro servos que eram pessoas comuns que eram pegadas nessa guerra e levadas até a cidade. A gente tem um caso na Bíblia, por exemplo, da serva de Naamã, certo? Que Sim, eram sim, levados para serviços caseiros, eram levados, por exemplo, ali para serviços comuns. sim, Mas a gente também tinha outros tipos de pessoas que eram pegas ali na guerra para servir de uma forma mais nobre, digamos assim, na presença do rei, como fala a Bíblia aqui em Daniel. A gente, e esse é o caso de Daniel. Daniel era da linhagem real, provavelmente filho de um príncipe da época ou sim, filho de um nobre da época, mas com certeza Daniel era muito importante ali na sua época e foi ensinado sobre todas as coisas ali, sobre várias ciências na sua terra e principalmente sobre o Deus de Israel. sim, Ele era um rapaz muito sábio e muito fiel à sua crença. E a gente vai ver isso durante todo o livro. sim, sim. É, e o interessante, né, Bentes, que aqui isso acontece quando Nabucodonosor ele invade a Babilônia, né, no ano 605, né, antes de Cristo, né. E aí ele faz o recolhimento desses jovens, né, e Daniel ele estava no meio desses jovens, né. Mas nós vamos destrinchar um pouquinho mais a fundo a respeito da história de Daniel e vamos tentar entender. Mas Daniel, em alguma parte do livro nós vemos que Daniel ele recebe mensagens de Deus, ele recebe mensagens a respeito do fim. Como a gente pode interpretar esse tempo profético? Ok, a gente vai ver isso agora. A gente tem dois textos aí para ler. A gente vai ler Daniel capítulo 2, verso 28 e Daniel 10, verso 14. Certo? A gente vai ler esses dois textos. Eu irei ler o capítulo 2, Marlon vai ler o capítulo 10. Capítulo 10, versículo 14. Isso. Pronto. Para a gente entender, então, melhor sobre essas profecias. Dez 28 diz o seguinte: Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho, as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. No capítulo 10, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Então, meu amigo de casa, então, Marlon, a gente vai estudar durante esse período sobre profecias para o tempo do fim. E a gente vai entender quando inicia esse tempo do fim. Uhum. Ou seja, se fala de tempo do fim, isso está falando sobre tempos próximos da volta de Jesus. Eu entendo, mas biblicamente eu não posso criar algo da minha cabeça, eu não posso ler a Bíblia e dizer assim, eu acho determinada coisa, não. A Bíblia ela deixa clara, quando fala que a profecia elas são para o tempo do fim, a gente vai ver mais na frente datas, a gente vai ver acontecimentos históricos que nos levam a ver quando começou esse tempo do fim e, principalmente, ver como Deus está no controle de tudo. E o interessante, Bentes, é que Daniel aqui ele recebe essa visão dos tempos do fim e no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, Timóteo fala a respeito desse tempo do fim também, né? Ou seja, dando ênfase àquela profecia que Daniel havia recebido, né? Mas só que essas profecias que Daniel recebeu, elas não podiam ser reveladas naquele momento. Eram profecias que aconteceria no tempo do fim. Algumas aconteceriam diante, né, do contexto em que se encontrava a história, mas a respeito do tempo do fim, essas profecias ainda não seriam reveladas ainda. Mas vamos tentar entender o porquê, né, que essas profecias
ainda não era o tempo. Porque o anjo de Deus ele dá uma ordem a Daniel quando ele recebe essas profecias, dele não revelar essas profecias do tempo do fim. Vamos ver em Daniel capítulo 12, versículo 4 e 9, o que é que diz a palavra do Senhor. O capítulo 4, versículo 9 diz, o capítulo 4 diz assim: Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. E o versículo 9 diz assim: Ele respondeu: Vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Interessante, né, Bentes? Essa revelação que Daniel teve, e ele tem essa revelação, mas ele tem que selar aquele livro por conta que ainda não era o tempo, e o anjo e Daniel ele fica ali querendo saber, né? Porque nós não lemos todo o contexto do capítulo 12, mas se você que está aí de casa, se você lê os outros capítulos, é porque nós só lemos o versículo 4 e o versículo 9, mas o anjo instrui Daniel, e Daniel, em alguma parte do texto, Daniel pergunta ao anjo por que ele não poderia saber, e o anjo instrui que não era o momento de ser revelado ali. Inclusive, aqui a gente começa a ver algo interessante. A ligação entre Daniel e Apocalipse. Vocês estudaram aqui na série passada os estudos do Apocalipse. Inclusive, se você não acompanhou, você pode estar indo aí no histórico e acompanhar também junto com essa série, se você desejar. A gente começa a ver aqui as ligações entre o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Aqui o anjo fala que esse livro seria selado. E a gente vai estudar, o livro de Apocalipse vai falar também sobre esse assunto, desse livro que é aberto, que é revelado. A gente tem o capítulo 10 ali que vai falar também, o capítulo 10 de Apocalipse, lembrando, sobre o quando esse livro seria aberto. A gente também vai estudar esse tema maravilhoso aqui nesse estudo de Daniel. E vocês verão como a Bíblia ela é um livro que precisa ser estudado como um todo. Muitos dizem por aí que o Antigo Testamento não vale mais, mas isso é mentira, isso é crendice. A Bíblia ela tem que ser estudada como um todo. E a gente vê que existem nexos entre o livro de Daniel e o livro de Apocalipse, que deixará com certeza esse nosso estudo aqui durante esse período, um estudo muito gostoso. Sim, sim. E a gente vê, né, a importância do estudo do livro de Daniel. Porque quando estudamos o livro do Apocalipse, você vê que os dois interligam. Apocalipse interliga Daniel, como eu falei logo na introdução aqui, né? A importância desse livro. É por isso que Jesus faz menção a esse profeta, pois ele tem muitas coisas, muitas promessas para ser revelada para mim e para você. Ou seja, coisas importantes que eu e você precisamos saber. Mas nós conseguimos entender quando seria, pelo menos o anjo deixou claro aqui para Daniel em algum momento, quando se iniciaria esse tempo do fim. Dá para a gente tentar destrinchar um pouco aqui? Nós vamos dar a gente vai dar agora para você um spoiler do que a gente vai estudar lá na frente, certo? Mas a gente não vai aprofundar muito não, mas abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 12, verso 6 e verso 7, vai falar pra gente quando se inicia esse tempo do fim. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: Quando se cumprirão estas maravilhas? Ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ok. Então a gente tem aí um spoiler, né? A gente vai estudar mais sobre esse assunto lá na frente, mas você precisa ter em mente, assim como a gente já estudou em Apocalipse, que os tempos proféticos, quando se fala em dias, tempos, meses, semanas, em profecia, isso a gente tem que converter em ano, certo? Um dia, em profecia, é similar ali, um dia é similar a um ano. Literal. Com o tempo acontece a mesma coisa.
A gente tem, então, aí 42 meses, certo? Então, a gente tem essa data, que a gente vai ter 2 datas para o tempo do fim, certo, Sim, Marlon? sim. A gente vai entrar nesse assunto dos 42 meses, Isso. mas a gente também tem uma outra data, certo, Marlon? Que Que é 1844, Isso. certo? Que é um pouquinho mais para frente. É um pouquinho mais para Que a gente vai frente, estudar. certo? Essa data aqui está se referindo ao início em 1798, Sim. correto, Marlon? Uhum, exatamente. Que é 538, né, 1798, que é quando se inicia, né, esse tempo. Mas a gente vai estudar isso, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Esse é só o primeiro estudo, é só o primeiro tema que nós estamos abordando. Então, eu tenho certeza que você está curioso aí de casa para poder entender, né, a respeito dessas profecias que Deus deu a Daniel. Até agora, nós ainda não entramos no contexto dessa profecia. Nós temos 16 estudos aqui e você tem a certeza que a gente vai chegar lá, a gente vai destrinchar detalhe por detalhe para você entender um pouco dessas datas. Mas, Bentes, em meio a tudo isso, em meio a todo esse conteúdo, em meio a essas profecias que Deus deu a Daniel sobre os tempos do fim, que a gente ainda vai estudar ainda, a Bíblia ela nos traz uma segurança, né, para os nossos dias, né, de hoje, né, tanto para aquela época como para os nossos dias de hoje. E nós devemos nos apegar a essa segurança que Deus ele traz para mim e para você. Nós sabemos que a gente vive em um tempo onde as coisas se tornam difíceis, né? Cada dia a gente sabe que produz as suas adversidades. Nós vivemos o tempo todo, nós somos testados, nós somos provados o tempo todo, né? E no meio em que a gente vive, a gente acaba até, no meio das provações, a gente acaba até desanimando, né? Em certas ocasiões, porque é difícil, mas a Bíblia, ela nos traz mensagens, né, de segurança para os nossos dias, que eu e você, nós devemos nos apegar nessas seguranças. E o que é que a gente pode tirar de aplicações da Bíblia, da palavra de Deus, para nos assegurarmos nesse mundo em que nós vivemos, Bentes? Ok. Eu vou ler aqui com vocês Amós capítulo 3, do verso 7, que diz o seguinte: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Amigo, você que está em casa, talvez você pense que tudo está tão difícil, tem tanta coisa acontecendo, e até agora Jesus não voltou, até agora nada aconteceu, mas Jesus fez uma promessa, tem uma promessa para você, e tem uma promessa para a gente que ele com certeza voltará, e que isso tudo que está acontecendo é para que se cumpra as profecias. Quando a gente estuda o livro de Daniel, a gente vai falar muito sobre isso, aqui sobre o controle de Deus no mundo, a gente vai ver que tudo tem ocorrido perfeitamente segundo os planos de Deus. Então não tenha dúvida, Deus está no controle de tudo. Amém, amém. E também existe uma advertência também, né, Bentes? Quando nós, em algum momento, a gente rejeita as mensagens proféticas, né? Porque tem muita gente que não acredita, né? Não acredita porque pelo fato de que Jesus prometeu há 2000 anos atrás que voltaria, né? E 2000 anos atrás, na verdade, 2000 anos se passou. 2000 anos atrás ele esteve aqui na Terra e 2000 anos se passou e Jesus ainda não voltou ainda. E tem pessoas que, por conta de Jesus ainda não ter voltado, em algum momento, acaba se deixando, na verdade, se levar pela conduta de outras pessoas que talvez até não tenham entendimento da palavra de Deus. E acaba não acreditando nas profecias bíblicas. Mas, meu amigo e minha amiga, tenha certeza de que nesse estudo do livro de Daniel, todo esse conteúdo que nós estamos trazendo para você, você vai aprender muitas coisas e você vai entender que essas profecias todas que foram dadas a Daniel, assim como o livro do Apocalipse que nós estudamos, que você que nos acompanhou na primeira temporada, você viu que
boa parte dessas profecias do livro do Apocalipse se cumpriu. Daniel também não é diferente, né? Mas existe uma advertência quando nós rejeitamos a palavra de Deus, quando nós rejeitamos essa profecia. Ele fala que a gente vai ler Provérbios, abra sua Bíblia aí, Provérbios, capítulo 29, verso 18, certo? Ele vem trazendo aí uma advertência, eu poderia falar também que é um conselho, Sim. certo? Que é um conselho. Ele diz assim, ó, não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Amigos, esse é um chamado para você. Eu sei que esse aqui é somente o primeiro, mas a gente convida a você está aqui com a gente todos os dias. Afinal, a Bíblia diz que quando não tem profecia, o povo se corrompe. É exatamente isso que a gente vai estar estudando aqui. As profecias de Deus. Porque quando não tem profecia, Marlon, você deixa de ter confiança, porque você começa a esquecer de tudo que Deus já fez por você. Você acaba esquecendo das promessas que Deus tem para a sua vida. Mas a Bíblia diz que quando você começa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus, e você guarda isso no seu coração, a Bíblia diz assim que você é bem-aventurado, você é feliz. E aqui ainda diz mais um detalhe que eu acho essencial. Aqui fala que quem guarda a lei, os mandamentos, certo? A profecia, a intenção da profecia é também mudar a sua vida. Então, fique conosco esse período, estude, se dedique, mas também não dependa somente desse estudo. Estude a sua Bíblia em casa, destrinche ela, e ela tem muito para te oferecer. Sem profecia, o povo se corrompe. Amém, amém. É verdade, Bentes. E o interessante, né, Bentes, que as pessoas se deixam corromper, verdadeiramente. É o que diz o sábio Salomão, né? Sem profecia, as pessoas se corrompem. E é o que tem acontecido, a gente vê nitidamente, né? Quando a gente liga a nossa TV, a gente vê os noticiários. E eu, particularmente, eu até evito um pouco, sabe, de estar na TV, porque é tanta coisa quando a gente vai para a televisão, a gente vê tantas coisas ruins e pessoas se deixando, né, se levar por outras pessoas e as pessoas deixam de acreditar na palavra de Deus, né? O salmista Davi diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, ou seja, a palavra de Deus, e luz para os nossos caminhos. Nós vivemos em um mundo sombrio, em um mundo pedregoso, em um mundo cheio de coisas que vêm acontecendo, coisas ruins, mas a palavra de Deus, ela nos traz esperança para dias melhores. Ela nos traz esperança em um meio a um mundo de trevas. Ela traz luz para a minha vida e para a sua vida. Um conselho que eu dou para você, meu amigo, e para mim também, é que nós devemos ter mais comunhão com Deus. Nós devemos procurar mais entender a palavra do Senhor. E o próprio Jesus, né, no livro de Mateus 24, que a gente leu aqui logo no início, quando iniciou o estudo, no versículo 15, ele deixa uma advertência, né, no finalzinho desse capítulo, né, do versículo, ele deixa uma advertência. E essa advertência eu gostaria de ir novamente para Mateus 24, para a gente poder entender essa advertência que Jesus nos deu. Abra sua Bíblia, volte algumas páginas novamente, volte para Mateus 24, versículo 15, e acompanhe comigo a leitura novamente da palavra do Senhor. Diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação de quem falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Essa é uma advertência de Jesus para nós, para mim, para você, Bentes, para você que está nos acompanhando de casa. Quem lê, entenda o que a palavra de Deus quer dizer, o que o livro de Daniel tem para me dizer, para mim e para você. Esse livro, ele é rico em aplicações espirituais para a minha vida e para a sua vida. Tenha certeza de que a palavra de Deus, ela não vai voltar vazia. Ela vai falar com você, tenha certeza disso.
ler e entender. Eu gostaria de ler um último texto da Bíblia com vocês. Está no capítulo de Daniel, no verso 12. Capítulo 12, o verso 13. É o último verso do livro de Daniel. E ele vai dizer o seguinte para mim e para você. Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás, e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Esse estudo do livro de Daniel, ele traz algumas lições para a gente. Esse livro vai trazer esperança. Esse livro vai falar sobre volta de Jesus. Esse livro vai falar sobre um lugar onde não haverá mais sofrimento, onde não haverá mais dor. Mas sabe, meus amigos, aqui no verso 13 do capítulo 12, ele diz para Daniel que Daniel iria descansar. E quando ele fala que Daniel iria descansar, ele fala que Daniel iria morrer, sem ver essas profecias se cumprirem. Mas é algo que eu posso tirar para mim e para você. Ainda que a gente não veja essas promessas se cumprirem em vida, Deus tem a promessa de que um dia nós ressuscitaremos. Um dia Jesus irá voltar para buscar a mim e a você. Mas para isso nós devemos estar prontos. Para isso nós devemos estar preparados. E você só estará preparado quando você de fato buscar, quando você ler, quando você entender essa promessa. Então faço esse convite a você, não só nesse período do estudo, como já falei anteriormente, mas quando você acordar pela manhã, estude a Bíblia, estude a palavra de Deus. Isso vai transformar a sua vida. Eu não sei qual é o problema que você tem passado, mas Deus é capaz de mudar a sua vida. Acredite nisso, creia. A promessa dele é de que um dia ele voltará para buscar a gente, para que onde ele estiver, nós estejamos também. E o interessante, Bentes, que não fugindo muito do livro de Daniel, que nós estamos caminhando para o fim do estudo, mas assim como você acabou de citar o versículo 12, do capítulo 12, versículo 12 de Daniel, nós temos outros testemunhos na Bíblia de pessoas que foram fiéis a Deus, profetas que entregaram suas vidas nas mãos do Senhor, acreditando que eles eram peregrinos aqui nessa terra, acreditando que eles estavam aqui apenas de passagem e acreditando que essa vida que eles têm aqui não era a vida ideal que Deus tinha para eles. E essas pessoas, nós temos Abraão, herdeiro da promessa, nós temos Jacó, nós temos Isaac, né? Temos outros profetas também que foram perseguidos, foram martirizados, né? Nós temos Isaías, provavelmente foi cerrado ao meio, mas se manteve ali fiel ali diante dos princípios bíblicos, diante de toda a mensagem, diante dos mandamentos do Senhor. E todas essas pessoas, elas acreditaram nessa promessa que o anjo mencionou aqui para Daniel no versículo 12, que eles herdariam essa promessa de uma nova terra, de um novo lugar, um lugar sem dor, um lugar sem mágoa, um lugar sem doenças. Eles acreditaram que eles foram peregrinos aqui nessa terra, mas eles acreditaram que eles não faziam parte aqui deste mundo. Assim como eu, como você que está nos acompanhando e que está abrindo a palavra de Deus para poder estudar, eu gostaria de te dizer uma coisa, meu amigo. Você que está aí nos acompanhando, você que abriu a palavra do Senhor agora para estudá-la, quando você fez isso, quando você abriu a palavra de Deus, o maior beneficiado, Bentes, somos nós. Quando nós abrimos a palavra de Deus, porque nós abrimos o nosso coração e reconhecemos que nós não somos dignos de nada aqui nessa terra. Nós reconhecemos que nós precisamos, na verdade,
desse Deus que é tão grandioso. Nós precisamos desse Deus que para suprir as nossas necessidades, para nos fortalecer, para nos dar ânimo, para continuarmos vivos, para continuarmos buscando, né, essa terra prometida, esse algo, essas promessas, né, essas profecias contidas no livro. Que essas profecias dos tempos do fim são, além das profecias que se cumprirão, são profecias também que falam de terras novas, de vida nova, né? De um mundo sem dor, de um mundo sem morte, né? É muito difícil a gente, quando nós passamos por uma dor de perder um ente querido, mas no céu não existirá nada disso, Bentes. Sim, Marlon, há pouco tempo, né, eu perdi agora meu sogro, e a gente sabe disso, não é uma coisa agradável perder alguém próximo. E por muitas vezes você que está em casa, você diz assim, mas eu tô aqui me sentindo tão fraco, eu tô aqui me sentindo sozinho. Nós estamos aqui te aguardando na rua Porto Alegre, número 31, próximo aqui ao posto do Jockey. O culto começa daqui a pouquinho, às 19h30. E nós estamos te aguardando para te dar um abraço bem forte. E queremos te dizer que nós estamos contigo nessa luta. Eu tenho certeza de que quando o Espírito Santo agiu na vida de Marlon, assim como agiu na minha, foi uma transformação incrível e mudou a vida, mudou nossas vidas, e nós cremos que pode mudar a sua também. A busca a esse Deus, a busca a profecia, a busca a entender melhor a palavra de Deus, nos aproxima melhor dele, e essa aproximação nos leva a querer estar no céu. Sabe, Marlon, não é fácil. Por muitas vezes nós acordamos e nos sentimos fracos. Eu tenho certeza que pode ser assim também com você, mas a palavra de Deus, ela é bem enfática em dizer que quando nós depositamos os nossos fardos sobre os ombros daquele que pode todas as coisas, ele deixa o nosso fardo mais leve. Então a nossa vida, ela é transformada. Amigo, esse livro, ele traz uma mensagem especial para mim e para você. Deus está no controle da sua vida. Se você pensa que até aqui nada deu certo, comece a pensar diferente, porque agora você sabe que tem um Deus que está disposto a tudo por você. Essa é a mensagem que nós temos para você. Essa é a mensagem que Deus tem para você. E eu tenho certeza de que Deus vai tocar no seu coração. Se você talvez diga assim, o estudo de hoje não falou comigo, fique com a gente, continue com a gente. Eu tenho certeza que em algum momento Deus vai tocar no seu coração. E então, a partir desse momento, você será uma nova criatura. Amém, amém, amém. E como o Edson Bentes falou, né? Você que deseja de alguma maneira estar conosco aqui presencialmente, se você vir aqui à igreja e você se identifica comigo ou com o Bentes, tenha certeza que nós o receberemos de braços abertos. A casa de Deus é a casa do nosso Pai, a casa do meu Pai, é a casa do seu Pai. E Ele está de braços abertos para te receber. Vamos fazer uma breve oração? Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio de te servirmos, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pelo estudo de hoje, te agradecemos porque abrimos a Tua Santa Palavra para poder estudar o livro do profeta Daniel, pelo qual o Senhor mencionou lá no livro de Mateus, capítulo 24, e o Senhor nos advertiu que nós devemos ler e nós devemos entender aquilo que o Teu servo quer falar com cada um de nós. Pois a mensagem que ele recebeu foi uma mensagem para os nossos dias, Senhor. Uma mensagem para nos prepararmos para algo extraordinário que está por vir, que o Senhor quer fazer em nossas vidas.
algo extraordinário pelo qual nós devemos nos preparar todos os dias, querido Pai. Algo que nós devemos todos os dias, nós devemos anelar pela Tua presença, nós devemos nos colocarmos diante das Tuas mãos, pedindo que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós e que o Senhor cuide de cada detalhe de nossas vidas, Senhor. É tão difícil, Senhor, a vida aqui nesta terra, não é fácil. Nós estamos expostos a todo momento, Senhor, às adversidades dessa vida. Mas quando nós cremos em um Deus que fez o céu, que fez a terra, o mar, as fontes das águas, ao Deus Criador, ao Senhor, que é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, nós acreditamos, Senhor, que em meio às nossas provações, que em meio aos nossos limites, que o Senhor nos restaurará as nossas forças, que o Senhor nos sustentará com as Tuas mãos poderosas, que o Senhor nos revigorará, que o Senhor nos dará forças para enfrentarmos os nossos problemas, Senhor. Que o Senhor continue a cuidar de nossas vidas, que o Senhor continue a nos direcionar, que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, e conhecimento da Tua palavra. Que todos os dias que a nossa oração seja uma oração de entrega, que possamos entregar o nosso caminho ao Senhor, como o salmista Davi, Teu servo, diz. Entrega o Teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Que esse o mais, Senhor, que o Senhor venha fazer de acordo com a Tua vontade. Por isso, Senhor, nós anelamos neste momento pela Tua presença e Te suplicamos pelas Tuas bênçãos, ó Pai. Que o Senhor nos conceda sabedoria, que o Senhor nos dê forças para que possamos superar todas as adversidades dessa vida que enfrentamos. Que o Senhor continue a cuidar de cada um de nós. Só o Senhor sabe as necessidades e as dificuldades que nós passamos, Senhor. Mas nos fortalece e nos ajuda a entendermos que somos peregrinos aqui nessa terra, Senhor. Nos ajuda a entendermos que nós estamos aqui apenas de passagem e que nós devemos buscar primeiro as coisas do Teu reino, para que todas as outras coisas nos serão acrescentadas, assim como diz a Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor. Esteja conosco, nos ajudando, nos fortalecendo em tudo e nos dando sabedoria e entendimento da Tua santa palavra. É o que Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós agradecemos a você que esteve conectado conosco durante o nosso primeiro estudo. Louvado seja Deus, que Deus continue abençoando a você, que você aproveite e faça compartilhamento, compartilhe essa live. Através do seu compartilhamento, tenha certeza que pessoas vão ser alcançadas através desse estudo bíblico. Nos ajude em prol do Evangelho e que você continue a ser fonte de bênçãos na vida das pessoas. E te faço um convite desde já para que você esteja no próximo domingo conectado conosco para o segundo estudo do livro de Daniel. Que Deus abençoe cada um de vocês.